Paraíba do Sul possui uma pequena população de cerca de 40 mil habitantes. Em 1681, Garcia Rodrigues Paz sugeriu a exploração da região, acreditando que lá poderiam ser encontrados ouro e pedras preciosas. Foi fundada então, 2 anos mais tarde, a Fazenda Paraíba. Quem vai apresentar a história dessa cidade para a gente é o Gilvan. Gilvan, o que você pode contar de Paraíba do Sul para a gente? Quais são as origens de Paraíba do Sul? A história de Paraíba do Sul começa em 1681, quando Garcia Rodrigues Paz, filho de Fernando Dias Paz Lemos, se propôs a fazer um caminho novo que encurtasse a distância de Vila Rica até o Rio de Janeiro. Essa jornada ela demorava 43 dias. E sendo agraciado com uma sesmaria, aqui foi feito esse novo caminho que encurtou em 15 dias a viagem. Nós, Paraíba do Sul, a nossa cidade, foi chamada também de o meio da jornada, pois nós estamos a 130 quilômetros do Rio de Janeiro e a 130 quilômetros de Borda da Mata, que hoje é a cidade de Barbacena. Em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Hoje nós temos praticamente aqui o caminho novo da Estrada Real, e a nossa cidade cresceu basicamente pelo ouro que passava aqui pela nossa cidade. Paraíba do Sul é conhecido também como a rainha das águas minerais. E aqui atrás da gente está um símbolo disso, né? Aqui nós temos a fada também, que é uma representante da água mineral. Nós temos na entrada da cidade a rainha das águas minerais, que é a estátua de uma jovem que se emerge do fundo das águas. A estação de Paraíba do Sul foi inaugurada em 1867, numa cidade que já tinha quase 2 séculos. Gilvan, essa estação ferroviária aqui de Paraíba do Sul foi construída por Dom Pedro II, é isso? Dom Pedro II inaugurou aqui a estação ferroviária no dia 11 de agosto de 1867, que nós tínhamos esta linha aqui que pertencia à Estrada de Ferro Melhoramentos do Brasil. Já em 1887 foi inaugurada a estrada de ferro que nós temos ali, chamada de Bitola Estreita, que foi encampada para a Central do Brasil. Então nós tivemos aqui praticamente 2 linhas, que era a linha que pertencia à estrada de ferro de Melhoramentos do Brasil e a Central do Brasil. Essa saía de Alfredo Lage, no Rio de Janeiro, e ia até Porto Novo do Cunha, na cidade de Minas Gerais, percorrendo um total de 240 quilômetros. Então, na verdade, essa é a segunda estação construída. A primeira fica um pouquinho mais atrás. A primeira fica mais atrás aqui, onde foi criada a primeira, onde foi construída a primeira estação, e depois esta aqui foi 1867, depois 1888, e nós tivemos praticamente em 1913 essa construção aqui toda, que é da parte onde o pessoal embarcava, aqui da plataforma dos trens de passageiro. Hoje em dia nós só temos os trens praticamente de carga e a nossa Maria Fumaça aqui do lado, que faz o trajeto turístico aqui em Paraíba do Sul. E o desenvolvimento da cidade se deu aqui na beira da linha, né? A partir da chegada do trem, a partir das redondezas aqui da estação. Também, porque o que deu praticamente origem aqui à cidade de Paraíba do Sul foi em 1881 uma sesmaria dada a Garcia Rodrigues Paz, no qual ele faria aqui uma roça de subsistência em que abasteceria a tropa que vinha de Vila Rica para o Rio de Janeiro, encurtando a estrada que vinha sair de Paraty em 43 dias. Essa estrada que era feita aqui, essa picada, encurtava o caminho em 15 dias da jornada. Ou seja, Paraíba do Sul ficou conhecido também como o meio da jornada, porque daqui ao Rio de Janeiro nós temos praticamente 130 quilômetros. E daqui a Barbacena, que era conhecido como Borda da Mata, também são 130 quilômetros. Então aqui era o ponto praticamente onde os víveres e o pessoal das comitivas eram abastecidos. Agora, aqui tem uma história famosa, que é a história do trem pagador, que ocorreu aqui em Paraíba do Sul. Fala um pouquinho desse fato histórico pra gente. Bem, a história do trem pagador
se dá naquela linha, que era a linha auxiliar. Em 1960, houve um assalto ao trem pagador pelo senhor Tião Medonho. Nesta época, foi roubado todo o dinheiro que vinha para ser feito o pagamento do pessoal. E esse fato se deu entre Japeri e praticamente Miguel Pereira, este assalto ao trem pagador. Foi roubado nessa época 27 milhões e 600 mil cruzeiros. Então esse senhor Tião Medonho se apoderou dessa quantia toda e foi o maior assalto praticamente, depois daquele que houve do Ronald Biggs, foi o maior assalto praticado no Brasil. A estação ferroviária hoje é usada como centro de cultura, artesanato, o que ocorre aqui? A estação ferroviária hoje é o Centro Cultural Professora Maria de Lourdes Tavares, na qual funciona o artesanato. Nós temos aqui a saída do trem da nossa Maria Fumaça, temos o museu iconográfico, temos o museu ferroviário, também temos o cinema que funciona gratuito, que é o Cine Stelma, Nive Stelma, que também é uma garota aqui de Paraíba do Sul. Então a Praça Marquês de São João Marcos era usada para as pessoas atravessarem o rio Paraíba do Sul, onde cortava bem no meio do Caminho do Ouro, Caminho Novo do Ouro, é isso? Isso mesmo. Aqui na Praça Marquês de São João Marcos, nós tínhamos aqui uma barca, e nesta barca era uma praia aqui do rio Paraíba. Então o pessoal fazia essa travessia para o outro lado do rio, onde eles iam até o Rio de Janeiro. Então essa praça aqui é um marco importante para Paraíba do Sul, porque também em 1860, Dom Pedro passando por aqui, ele plantou aqui 60 palmeiras imperiais e essas palmeiras imperiais fazem um desenho aqui de uma cruz de Malta, que era o símbolo de Portugal. Aqui em Paraíba do Sul também, a Praça Marquês de São João Marcos, ela representa aqui para nós um ponte e praticamente onde tudo começou em Paraíba do Sul. Em 14 de março de 1860, foi assentada a pedra fundamental da Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo. Arquitetada em estilo neoclássico, ela foi concluída 22 anos mais tarde, em 1882. Ao meu fundo, a Igreja Matriz da cidade, dedicada a São Pedro e São Paulo. Gilvan, o que conta sobre a história de Paraíba do Sul essa igreja aqui? A Igreja de Paraíba do Sul, ela foi construída praticamente por Garcia Rodrigues Praz, em 1715, no morro onde se edificou a fazenda e depois sendo transferida para cá. A construção da igreja se deu em 1857, tendo-se seu término em 1860. Vocês podem ver que a parte da igreja praticamente ela tem duas construções. Uma foi feita em 1860 e as torres sineiras em 1933, onde houve a conclusão praticamente da igreja. Então, a padroeira que já era de lá, que era Nossa Senhora da Conceição, foi trazida para cá, juntamente com as imagens dos padroeiros, que são São Pedro e São Paulo. Então ficou a matriz de Nossa Senhora da Conceição e dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Essa igreja aqui vive lotada, como é que ela fica aqui durante a semana, durante os dias tradicionais aqui da cidade? A igreja ela é bem frequentada por toda a comunidade aqui e durante as missas ela está sempre lotada. Girando um pouco aqui pela praça, andando um pouquinho mais para o lado, a gente encontra outra igreja bem próxima daqui da Igreja Matriz. Que igreja é essa? A Igreja Nossa Senhora das Graças, que ela foi construída pela Irmandade Nossa Senhora da Piedade, que hoje também onde funciona ao lado da igreja o nosso Hospital de Paraíba do Sul. Agora a gente chegou à margem do rio Paraíba do Sul e a grande dificuldade da época era exatamente a travessia de um lado ao outro desse rio, né, Gilvan? Sim, a travessia era feita através de barcas, então para facilitar o escoamento e a passagem do pessoal que vinha de Minas Gerais, o Barão de Mauá
começou a construir essa ponte em 1856, que ela teria que ser inaugurada no dia 2 de dezembro, no aniversário do imperador. Mas ela só foi inaugurada no dia 13 de dezembro de 1857, porque houve um atraso devido às chuvas. E uma particularidade desta ponte é que ela foi feita na Ponte da Areia e o material dela, a parte toda de ferragem, ela media praticamente a maior parte 2,64 metros. Ela veio sob lombo de burros e aqui em Paraíba do Sul foi o primeiro pedágio do Brasil, de 1857 até 1898. E esse o Rio Paraíba do Sul costuma encher muito durante a época mais chuvosa, né? Sim, o Rio Paraíba do Sul tem uma grande vazão d'água, inclusive a nossa ponte aqui, ela tem uma vazão de 600 metros cúbicos por segundo, e praticamente o Rio Paraíba do Sul, ele é desviado para o Rio de Janeiro, para o Guandu, onde ele leva água para todos os cariocas. Hoje é um rio poluído? Hoje é um rio poluído. Inclusive, o Paraíba do Sul, quer dizer, rio de águas claras. Você pode ver que realmente já não é mais um rio de águas claras. Hoje é um rio bem poluído devido à grande quantidade de agrotóxicos que são projetados por grandes fragmas aí para cima, lá na cabeceira do rio. Você teve a oportunidade de rever alguns momentos da nossa primeira passagem pela cidade de Paraíba do Sul com o repórter Renato Auar. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e no próximo bloco retornamos com o nosso bate-papo com o prefeito desta cidade, o Marcinho.